Quando El Mencho morreu, o México parou. Voos saindo de Guadalajara foram suspensos porque as estradas que levavam até lá estavam bloqueadas. Caminhões foram sequestrados e incendiados por todo o oeste do México. As principais rodovias foram bloqueadas com carretas de carga, posicionadas de lado atravessando as pistas. Em vários estados, distritos escolares anunciaram o fechamento antes do meio-dia. Comércios fecharam voluntariamente porque os funcionários não se sentiam seguros para se deslocar em poucas horas. Governos estrangeiros emitiram alertas de viagem. A linguagem era cautelosa, mas clara. Permaneça em casa se você estiver em áreas afetadas. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Forças mexicanas confirmaram que Nemésio Orceguera Cervantes, conhecido como El Mencho, foi morto após uma operação militar em Jalisco. Por anos, ele foi um dos homens mais procurados da América do Norte. Os Estados Unidos haviam oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. C.NG, a organização. Ele havia crescido de uma facção regional para uma operação multinacional de tráfico, com influência em todo o México e rotas de abastecimento para os Estados Unidos. A morte dele deveria ter sido desestabilizadora para o cartel. Em vez disso, a desestabilização apareceu em outro lugar. A retaliação não parecia improvisada. Bloqueios de estrada apareceram em grupos coordenados, veículos foram incendiados em corredores de transporte estratégicos em vez de bairros aleatórios. Os alvos eram logísticos. Isso importa, porque a indignação espontânea parece caótica. Isso não parecia. A rapidez da resposta sugeria preparação, e preparação sugere continuidade, o que força uma pergunta mais difícil do que quem vai substituí-lo. Se o sistema foi ativado imediatamente após a queda do líder, então o quanto ele realmente dependia dele em primeiro lugar? Essa é a parte que precisamos examinar. De acordo com os comunicados oficiais, a inteligência militar identificou movimentação ligada a um dos associados próximos de El Mencho. Esse movimento os levou a um grupo de cabanas na cidade montanhosa de Talpapa, no estado de Jalisco. Talpapa é um destino turístico, com florestas de pinheiros e refúgios de fim de semana. Não é o tipo de lugar associado à guerra de cartéis. Assim que a vigilância confirmou sua presença, as forças de segurança mexicanas foram acionadas. A operação envolveu elementos do Exército Mexicano, da Força Aérea, da Guarda Nacional e da Procuradoria-Geral da República. Autoridades confirmaram posteriormente que os Estados Unidos forneceram apoio de inteligência, mas nenhum agente americano foi reconhecido publicamente como participante no local. O acesso rodoviário à área foi bloqueado primeiro. Depois, meios aéreos foram usados para apoiar o ataque, de acordo com o Ministério da Defesa. Forças de segurança tentaram capturá-lo. Houve troca de tiros. As autoridades relataram que os seguranças do cartel resistiram fortemente durante o confronto. El Mencho então teria fugido para uma área de mata com membros de sua segurança. Detalhe: ele foi ferido durante a perseguição, foi detido com vida e morreu enquanto era transportado para receber atendimento médico. Autoridades mexicanas confirmaram que vários membros do cartel e pelo menos 3 soldados mexicanos morreram na operação. O governo classificou a missão como fruto de trabalho coordenado de inteligência ao longo do tempo. Autoridades destacaram que a operação foi planejada e conduzida com a autoridade federal. Os Estados Unidos depois confirmaram ter colaborado com inteligência. O que permanece incerto publicamente são os detalhes táticos precisos do tiroteio, incluindo as linhas do tempo exatas e as armas envolvidas. As autoridades não divulgaram imagens completas, nem relato detalhado da operação. E isso importa, porque a narrativa de como um líder cai muitas vezes se torna parte da mensagem política que vem depois. Neste caso, a mensagem foi imediata. O México apresentou isso como prova de capacidade operacional, e os Estados Unidos apresentaram como uma cooperação bem-sucedida. Mas em poucas horas, a história mudou, porque enquanto a operação terminava nas montanhas, algo mais estava começando do outro lado do estado. E essa resposta nos diz mais sobre a estrutura do CJNG do que a própria operação. A retaliação começou poucas horas após o anúncio da operação, mas não houve um colapso confirmado do controle do governo em todo o país.
As forças federais permaneceram mobilizadas, as instituições estaduais continuaram operando. O que diminuiu foi o movimento, o volume de tráfego caiu, a atividade comercial foi pausada, os moradores ficaram dentro de casa. Esse padrão já apareceu antes e depois de prisões ou mortes de destaque de membros do cartel. A perturbação pública serve a um propósito. Isso demonstra que a capacidade operacional permanece intacta. A rapidez da resposta sugere que as células locais não precisaram de tempo para se reorganizar. Os canais de comunicação já estavam estabelecidos. Esse é o detalhe-chave. O CJNG não precisou se reconstruir para responder, o que tira o foco do indivíduo e direciona para a estrutura. Se o sistema continua funcionando imediatamente após a remoção do líder, então o sistema não dependia desse líder para para a ativação do dia a dia. Essa observação leva a uma questão mais ampla que acompanha a política de combate aos cartéis há décadas. Remover a cabeça não desmonta automaticamente o corpo. Enquanto os bloqueios eram removidos, outro problema começou a se espalhar. Clipes de vídeo de veículos em chamas circularam nas redes sociais minutos após serem filmados. Alguns eram reais e ligados a incidentes verificados em Jalisco, outros não eram. Grandes veículos de notícias informaram depois que alegações falsas circularam online com imagens reais, incluindo supostas cenas de aeroportos não confirmadas pelas autoridades. Alguns vídeos foram reaproveitados de incidentes antigos em outros estados. Mensagens alertando sobre ataques iminentes em cidades que não estavam passando por violência começaram a viralizar localmente. O efeito foi mensurável. As pessoas mudaram seu comportamento com base no que viam online, não apenas no que estava acontecendo de fato. As interrupções nas viagens aéreas foram ampliadas por boatos de que aeroportos estavam sob ataque direto. Em vários casos, autoridades esclareceram publicamente que os terminais estavam operando, mesmo que as rotas de acesso estivessem instáveis. Isso não é novidade no México. Pesquisadores e jornalistas já documentaram como organizações criminosas e redes afiliadas usam mensagens online durante incidentes de segurança. O objetivo é criar incerteza, porque a incerteza aumenta a obediência. Se os mexicanos acham que a violência está se espalhando, ficam em casa. Se viajantes acreditam que aeroportos não são seguros, cancelam os planos. Se as empresas acreditam que a instabilidade está se espalhando, elas fecham preventivamente. A reação se multiplica além dos eventos físicos. Existe uma razão prática para isso ser importante. Para interromper o movimento e o comércio, não é necessário ocupar território, basta influenciar a percepção. Durante operações de segurança de alto perfil como esta, a narrativa se move quase tão rápido quanto os veículos em chamas. Neste caso, a violência confirmada ficou concentrada em uma região, mas a reação online se espalhou nacionalmente. A retaliação física demonstrou coordenação logística. A reação digital demonstrou vantagem informacional. Ambos dependem de redes pré-existentes, o que reforça o ponto principal. A organização não se dissolveu quando seu líder morreu. Sua capacidade operacional inclui infraestrutura física e influência narrativa. Isso nos leva à questão estrutural mais profunda que tem moldado a política dos cartéis há mais de 3 décadas. O que realmente acontece depois que um chefão cai? Por mais de 3 décadas, as políticas do México e dos Estados Unidos dependeram fortemente de uma ideia: remover o líder. A suposição é simples. Se um cartel depende de uma autoridade centralizada, eliminar a pessoa no topo deveria enfraquecer a organização abaixo dela. Essa estratégia se intensificou nos anos 2000, quando o México expandiu operações federais contra o crime organizado. Prisões e assassinatos de alto perfil eram tratados como vitórias mensuráveis. Miguel Ángel Félix Gallardo foi preso em 1989. A organização de Guadalajara se fragmentou logo depois. Em vez de desaparecer, ela se dividiu em grupos regionais que mais tarde se tornaram os cartéis de Sinaloa, Tijuana e outros cartéis selvagens. Joaquim El Chapo Guzmán foi capturado em 2014 e escapou. Depois foi recapturado em 2016 e mais tarde extraditado para os Estados Unidos.
Sua prisão não eliminou a organização de Sinaloa. Facções internas continuaram operando e o fluxo documentado de drogas para os Estados Unidos não cessou. Mais recentemente, Ovidio Guzmán Lopes foi preso após uma grande operação de segurança. A resposta imediata incluiu distúrbios violentos em partes do estado de Sinaloa. Esses exemplos não são idênticos. Cada organização tem sua própria estrutura, mas o padrão é consistente. Remover um líder não desmonta automaticamente as redes de distribuição, a infraestrutura logística ou os fluxos financeiros. Em alguns casos, a fragmentação aumentou a violência local, já que facções rivais tentam garantir território ou fontes de renda. As próprias agências de segurança reconhecem que a decapitação da liderança pode criar instabilidade a curto prazo. Isso não torna as operações contra líderes de cartéis sem sentido. Embora prisões e mortes possam interromper linhas de comunicação e a confiança interna, elas podem forçar uma reorganização e também gerar informações de inteligência. A história mostra que cartéis têm camadas, com células operacionais semi-independentes e receitas diversificadas. Coordenadores regionais gerenciam territórios, facilitadores financeiros operam separadamente dos grupos armados. Isso nos traz de volta ao presente. Se o CJNG responder rapidamente após a morte de El Mencho, isso sugere que as estruturas de comando abaixo dele estavam intactas. O cartel não precisou se reorganizar antes de agir, e isso obriga a uma avaliação mais difícil. Se remover o líder não desmantela a rede, então que parte da rede desmantelaria? Os cartéis de drogas não são definidos apenas por capangas armados. Eles também são definidos pelo movimento do produto através do território, das fronteiras e pelos sistemas comerciais. Nas últimas 2 décadas, as autoridades de ambos os lados da fronteira, entre os Estados Unidos e o México, documentaram 3 principais canais de tráfico usados pelos grandes cartéis. O primeiro é o frete comercial. Todos os dias, milhares de caminhões cruzam os portos de entrada legais entre o México e os Estados Unidos. A grande maioria transporta mercadorias legítimas. As agências de segurança já confirmaram repetidamente que algumas cargas ilegais são escondidas entre mercadorias legítimas. Esses casos são descobertos por meio de inspeções, informações de inteligência ou irregularidades durante a triagem. O segundo canal são veículos particulares em pontos de fronteira de alto tráfego, onde dezenas de milhares de veículos pessoais passam diariamente. As autoridades registraram casos de compartimentos ocultos usados para transportar menores quantidades com mais frequência. A escala por veículo é menor do que a de cargas comerciais, mas o volume de tráfego torna a inspeção completa difícil. O terceiro canal são túneis subterrâneos. Agências federais de ambos os países descobriram túneis sofisticados que cruzam a fronteira, especialmente em áreas próximas a Tijuana e San Diego. Esses túneis variam em escala e complexidade de engenharia. Alguns eram passagens simples, outros incluíam sistemas de ventilação, trilhos e paredes reforçadas. Cada vez que um túnel é descoberto, ele recebe a atenção da mídia. Pouco se fala que essas descobertas geralmente são só uma fração da infraestrutura construída ao longo do tempo. O principal é a redundância. Os grandes cartéis não dependem de um único corredor, eles diversificam as rotas para reduzir a vulnerabilidade. Se um túnel é fechado, a carga continua. Se as inspeções de carga aumentam, veículos particulares continuam. Se um corredor se torna instável, outro absorve o volume. Essa redundância é o que torna desmantelar um cartel mais complexo do que mirar em um único indivíduo. As redes de logística operam independentemente da personalidade da liderança. Coordenadores regionais gerenciam rotas, especialistas em transporte focam apenas no deslocamento, responsáveis financeiros cuidam do fluxo de capital. Essas camadas não desaparecem com a saída de um líder, por isso a morte de El Mencho não parou imediatamente as rotas de abastecimento. A continuidade operacional sugere autoridade distribuída, e a autoridade distribuída muda a equação estratégica.
Se a organização funciona como uma rede em vez de uma pirâmide, então remover o topo não necessariamente faz a estrutura desmoronar. Isso força a adaptação, o que nos leva à camada final, aquela que determina se a adaptação é sustentável, a camada financeira. Deixando armas e terror de lado, o tráfico é fortemente sustentado pelo dinheiro. Toda grande agência de repressão que estuda o crime organizado chega à mesma conclusão. A durabilidade das organizações depende da sua capacidade de movimentar e legitimar receitas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou diversas vezes entidades mexicanas e internacionais por lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas. As autoridades mexicanas também acusaram indivíduos de operar frentes financeiras ligadas aos cartéis. Os mecanismos não são misteriosos. Negócios que movimentam muito dinheiro em espécie costumam ser usados para inserir grandes quantias no sistema financeiro. Restaurantes, casas noturnas, lojas de varejo e outros estabelecimentos de grande movimento podem ser usados para justificar depósitos que parecem consistentes com negócios normais. Em casos documentados, as autoridades alegaram que as vendas declaradas não correspondiam ao volume real de clientes. Outro mecanismo documentado envolve lavagem baseada em comércio, super ou subfaturamento de mercadorias, rotulagem incorreta de cargas e manipulação de documentação de importação e exportação. Permite transferir valor entre fronteiras de formas difíceis de detectar sem auditorias detalhadas. A estratificação financeira também se dá por empresas de fachada e contas offshore. Os fundos podem passar por várias jurisdições antes de retornarem como capital de investimento ou compras de imóveis. As agências de aplicação da lei chamam isso de estratificação, processo criado para ocultar a origem dos fundos. Nenhum desses mecanismos exige o envolvimento direto de um líder de cartel nas transações diárias. Eles exigem facilitadores como contadores, proprietários de empresas e intermediários. Quando o governo mira nessas redes, normalmente faz isso por meio de sanções, congelamento de ativos e acusações criminais. Essas ações podem interromper a liquidez, complicar o reinvestimento e expor dependências financeiras. Mas essas operações são mais lentas do que incursões táticas e raramente produzem o mesmo impacto visual que uma prisão ou um tiroteio. Isso importa politicamente, porque remover um líder gera uma manchete clara. Desmantelar uma rede financeira leva tempo, exige contabilidade forense e coordenação contínua entre agências e países, o que nos traz de volta à questão central. Se a logística do CJNG continuou funcionando após a morte de El Mencho e se a retaliação ocorreu rapidamente, então a infraestrutura financeira que a sustentava provavelmente também permaneceu intacta. Sem interrupção financeira, a interrupção operacional é temporária, o que é consistente com a forma como o crime organizado tem funcionado globalmente há décadas. Então a questão final se torna prática, em vez de simbólica. Se remover o líder não desmonta a camada logística e não interrompe imediatamente a camada financeira, o que realmente muda? Agora, El Mencho se foi, o CJNG não, essa é a realidade. A operação tirou a pessoa, mas não apagou as rotas de suprimento, não congelou contas bancárias, não desmontou as vendas regionais. Horas após sua morte, a organização demonstrou que ainda podia se comunicar, coordenar e causar distúrbios. Isso sugere que a rede sob ele já estava estruturada para funcionar sem direção constante do topo. A história mostra que tirar um chefão muda o jogo, mas raramente o limpa totalmente. O que acontece a seguir não será decidido pelo anúncio da morte dele, mas sim por saber se o sistema sob ele pode ser desmantelado e não apenas interrompido. E essa é uma tarefa muito mais difícil.